Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, meu querido aluno, minha querida aluna. Eu sou Dimas, professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática, e preparei essa videoaula com todo carinho, especialmente para você. Tema abordado nessa aula: padrão. Nós vamos ver aqui um problema muito interessante que a gente pode resolver por meio do padrão matemático. Ele propõe o seguinte: em um campeonato de vôlei participarão 20 times. As regras desse campeonato são: a cada dia será realizado um único jogo. Nenhuma partida terminará empatada. Se um time perder 2 vezes, será eliminado. O time que vencer a última partida ganhará o campeonato. Quantas partidas no máximo serão realizadas nesse campeonato? Então aqui não se discute se vai ser justo, se vai ser injusto. A pergunta é a seguinte: quantas partidas no máximo serão realizadas nesse campeonato? Então, na minha concepção, na minha forma de analisar, eu resolvi esse problema para você de 2 maneiras diferentes. A primeira delas é a seguinte: como são 20 times, o primeiro jogo não sai nenhum time. Vamos chamar os times de A, B, C, D e tal, para ficar mais fácil da gente organizar. Então, suponhamos que no primeiro dia o time A jogue com o time B. Não sai ninguém, porque o A pode perder aqui, está de vermelho quem perde, mas tem que perder 2 partidas para sair, né? Olha, se um time perder 2 vezes, será eliminado. Então aqui continuam os 2. Nessa primeira rodada, nesse primeiro dia, continuarão no campeonato 20 times, não saiu nenhum. No segundo dia, joga o time A contra o time B novamente. É uma suposição, poderia ser o A com qualquer outro, mas a regra funciona assim para todos, né? O A vezes B, aí suponhamos que no segundo dia, no segundo jogo, já fosse o B que ganhasse, continuariam os 20 times, da mesma forma. Vamos procrastinar isso, fazer acontecer o máximo de partidas, né? Na terceira rodada, no terceiro dia, aí, se esses times voltassem a se enfrentar novamente, um deles sairia. Porque aqui não estabelece esse tipo de regra. Um time pode jogar contra o outro quantas vezes forem necessárias para que ele seja eliminado. Então, aqui no caso, joga-se A vezes B novamente. Se o A perder, está fora. Por quê? Porque ele já havia perdido uma vez aqui. São suposições, né? Então, aqui agora vai sair um time. Vão ficar quantos? 19, porque o time A foi eliminado. No quarto dia, vamos supor que esse B continuou e jogou contra o C. Eu vou seguindo assim na sequência para facilitar o raciocínio. Se o B jogar contra o C, no caso aqui o C que perdeu, esse B continua, porque ele só perdeu uma partida até agora. Então nós vamos continuar com 19 times no campeonato. Só que no próximo, esse C jogando com esse B de novo, se o C perder, ele sai. Se o B perder, ele sai. Então o que acontece? Se você observar o padrão, está indo a cada 2 jogos, né, sai um time, né? No terceiro jogo aqui sai um time. Você pode seguir esse padrão que vai ser a mesma forma. Então veja bem, se são 20 times, né, e no caso fica 2 jogos sem sair nenhum time, então nós sabemos que aqui daria para fazer 40 dias de jogos com esses 20 times, até que saíssem todos. Porém, pode observar aqui o seguinte: não saiu nenhum time no segundo dia, foi sair no terceiro, então tem um par que não sai. Então desses 40 jogos, restam 39 jogos, 39 partidas no máximo. Mas, se ficou dúvida, eu vou fazer por inteiro. Olha, no primeiro jogo, A enfrenta B, não sai ninguém. No segundo jogo, A enfrenta B e B perde também, não sai ninguém. Nenhum deles aqui perdeu 2 partidas. Quem perde está de vermelho, tá? No terceiro jogo, se eu insistir nesses 2 times, vai sair um deles, que aqui no caso o A, né? Ou poderia sair o A ou o B. Eu estou colocando de vermelho na suposição o que perdeu. Perdeu o A, saiu fora. Então vão seguir só 19 times. Olha, o A tem 2 derrotas, está fora. No quarto jogo, o B encara o C, porque o A e o B, o A saiu, o B ficou, então vou pegar o próximo, que é o C. BC, não sai ninguém. Por quê?
porque o C perdeu aqui, mas ele não havia perdido, ele entrou no jogo agora, e o B não perdeu. No quinto jogo, BC, o B perde, aqui o B já sai fora, porque ele já havia perdido uma partida aqui. Então, de 19 volta para 18 times, assim vai. No sexto dia, já o C continua, o B saiu, então CD. No sexto jogo não sai ninguém, que nem o C tem mais de uma derrota, olha, só tem uma. Nem o D tem mais de uma derrota, porque ele entrou agora, já entrou perdendo. No sétimo dia, CD de novo, o que que acontece? O C perdeu a segunda, olha. Então, C sai fora, sobraram 17 times. E assim vai nesse padrão. D, E, porque quando eu tiro uma letra, um time é eliminado, entra outro. Essa é uma forma que poderia acontecer no campeonato, né? E aqui já não vai sair nenhum, porque o D não perdeu, o E ainda não havia perdido nenhuma partida. Perdeu a primeira, mas pode perder outra. No nono dia, já se o D perder, ele está fora. Então aqui de 17 baixa para 16. E aí vai nesse padrão até o final. Aqui não sai ninguém. Nesse já vai sair. Por quê? Porque se o E perder, olha que já tem uma derrota aqui. Nesse próximo não sai ninguém. Por quê? Porque o F não perdeu e o G perdeu, mas perdeu a primeira. No 13º jogo, o F perdendo, ele está fora, porque é a segunda dele, e o G continua. Aí eu já tenho que trazer o H. Se o H perder, não tem problema, ele entrou agora, só perdeu a primeira. No 15º jogo, GH. Se o G perder, ele já vai sair fora. Por quê? Porque ele já havia perdido um aqui. Né? Então, de 14 times voltam para 13. No próximo, ninguém sai. Por quê? HI. Se o I perder, ele não vai sair porque ele não perdeu nenhuma. No próximo, no 17º jogo, HI, se o H perder, ele está fora. E eu estou colocando que o H perdeu, mas poderia ser o I, aí sairia o I de qualquer forma. Aqui sairia um de qualquer jeito. Então, que voltam para 12 times. Assim vai. No 18º dia não sai ninguém. No 19º dia já vai sair o I, porque se ele perder, ele já tinha uma derrota. No 20º dia não sai ninguém, porque o J ganhou e o K não tem nenhuma derrota. Continua 11 times. No 21º dia, se J perder, J está fora, porque ele já tinha uma derrota. E baixa para 10 times. No 12º dia, não sai ninguém, porque o L perdeu, mas não tinha nenhuma derrota. No 23º dia, se o K perder, ele está fora, porque ele já tinha uma derrota. E diminuiu um time, né? Foi para 9. No 24º dia, LM não sai ninguém, porque o M perdeu, mas não tinha nenhuma derrota. Entrou agora, entrou perdendo. No 25º dia, já nós podemos eliminar o L, porque ele perdeu 2 partidas. E aí, de 9 times, sobraram 8. No 26º dia, não sai nenhum time. Por quê? Porque o N perdeu, mas não tinha nenhuma derrota. No 27º dia, o M perdendo, ele está fora, porque ele já tinha uma derrota aqui, tá vendo? Então, de 8 times, baixa para 7. No 28º dia, não sai nenhum time, porque o O perdeu, mas ele não tinha nenhuma derrota. No 29º dia, eu vou eliminar o N, por quê? Porque aqui ele já tinha uma derrota. Então, de 7 times, a gente agora tem 6 no campeonato. No 30º dia, não sai ninguém, porque esse P perdeu a primeira e o O não perdeu. 31º dia já sai o O. Por quê? Porque ele tinha uma derrota. E aí, saindo um time de 6, baixa para 5. 32º dia, no jogo de P vezes Q, não sai nenhum time, porque o Q perdeu, mas entrou agora. 33º jogo, PQ já sai o P, porque ele já tinha uma derrota. Então desce de 5 para 4. No 34º jogo, QR, porque já tive que colocar um R aqui, porque o P perdeu, né? Não sai nenhum time, continua 4. No 35º jogo, a gente sabe que o Q já tinha uma derrota, então o Q está fora. De 4 times, ficaram 3. No 36º dia, não sai nenhum time, porque o S que perdeu ainda não havia perdido, porque é o seu primeiro jogo. No 37º jogo já sai o R, porque se ele perder, ele já tinha uma derrota. E quando eu digo que sai o R, poderia sair o S se ele tivesse perdido, porque ele já tinha uma derrota aqui, né? Agora, 38º jogo, não sai nenhum time, porque o S não perdeu e o T entrou agora. Quando for no 39º jogo, o que acontece? Aqui não saíram, então vão jogar de novo o ST.
ST joga novamente. Se o S perde, ele está fora, porque ele já tinha uma derrota. E se o T perde também, já estaria fora, porque ele já tinha uma derrota. Então, desses dois times, fica esse único que se sagrou campeão, que aqui no caso seria o T. É uma hipótese, mas é a hipótese que dá mais jogos, mais procrastinada, né? Vai enrolando a coisa aí para não acabar nunca. Mas, se você não entendeu direito, eu vou fazer uma resolução aqui por outro processo, que eu creio que é um pouco mais tranquilo. Vamos supor que na primeira rodada, em cada dia, chamando os times de A, B, C, D, F, G, H, suponhamos que A jogasse com B no primeiro jogo, segundo jogo, C, D, até os times enfrentarem-se de 2 a 2. Dá 10 jogos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jogos. E aí A jogou com B, C jogou com D, E jogou com F, vamos supor que essa fosse a primeira rodada, isso em um dia A vezes B, no segundo dia C vezes D, terceiro dia E vezes F. Então deu 10 jogos, 10 dias, certinho? Estou colocando de vermelho os supostos perdedores. Na segunda rodada, nada impede desses times de se enfrentarem novamente. A mesma coisa. Um por dia, da saúde e alegria. E aí, dessa vez, suponhamos que esse último aqui perdesse. Todos os que perderam saíram? Saíram não, eles não tinham derrota aqui, ó. Aqui quem tinha perdido era o A, continua todos os times no campeonato. Mais 10 dias de jogos. E o negócio vai aumentando. Na terceira rodada, vamos supor que eu pegasse novamente todos esses times. 10 jogos de novo, só que aqui eu já coloquei de preto. Por quê? O que perdeu tá fora, tipo o A. Ele perdeu aqui, mas já havia perdido aqui. O C perdeu aqui, mas já havia perdido aqui. E se fosse o D, a mesma coisa, porque ele já havia perdido aqui. Então esses de preto aí, ó, morreu. Estão fora. Agora, sobraram somente esses verdinhos, sinal verde para eles. Vamos em frente. Na quarta rodada eu pego esses verdes, BD, FH, JL, NP, RT. Estou colocando de preto porque esse que perdeu tá fora. Tipo B, ele já havia perdido aqui. O F, ele já havia perdido aqui. O J já havia perdido aqui. O N já havia perdido aqui e assim por diante. Então, desses aqui, continuam para a quinta rodada os verdinhos e deu 5 jogos. Olha, 1, 2, 3, 4, 5. Agora, aqui eu pego só os verdinhos. D, na quinta rodada, DH, LP, T. Mas esse T deu 2 jogos só, porque esse T, aqui não tinha ninguém para jogar com ele. Então, vou ter que esperar um vencedor desses times para jogar com ele. Aqui, deu 2 jogos. Os pretos estão fora. Olha, esse D já havia perdido aqui. Esse L já havia perdido aqui. Então, sigamos aí com os vencedores. Na sexta rodada, vai o H contra o P. Dá um jogo só. O H morreu, porque ele já tinha uma derrota aqui. E o P continua. Então, agora na sétima rodada, eu vou pôr o P para jogar com o T, porque o T ficou esperando aqui. O P não jogou nessa quinta rodada, então ele vai jogar como vencedor aqui, ó. TP, ou PT, né? O T perdeu. O T perdeu nesse único jogo e o T tá fora. Quem ganhou o campeonato? O P. Mas isso não importa muito, o que importa é quantos foram os jogos. Os jogos, da mesma forma da resolução anterior, 10, 20, 30, 35, 37, 38, 39. Solução 39 partidas. Por ambos os caminhos, o alvo é o mesmo, certinho? Espero ter te ajudado. Para você que gosta de desafio, aí está mais uma videoaula, né? Para que você se prepare em matemática. Em breve eu publicarei uma nova videoaula muito interessante com geometria espacial. Não deixe de assistir. Clique aqui no canto superior direito e seja feliz. Espero muito que você tenha gostado dessa videoaula e se você tiver gostado, dá o seu joinha aí, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, vamos compartilhar conhecimento. Espero muito que você tenha também sucesso nos estudos e na vida. Fique com Deus e muito obrigado por ter assistido essa videoaula. A você, meu aluno querido, meu querido amigo, eu quero falar. Acredite sempre no futuro e o caminho seguro é você estudar. É você estudar.
Se você estudar direitinho, lhe abre caminhos, você vencerá. Por isso é que eu lhe digo, pode contar comigo, vou lhe ajudar. Por isso é que eu lhe digo, pode contar comigo, vou lhe ajudar.